Bom dia, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Este canal que, de certa forma, está aí, dando e falando, fazendo, acontecendo, criando controvérsias. Pois é, grande verdade. Mas estamos aí, na luta, não é? Como eu disse há uns dias atrás, vamos embora que a vida segue. Qual é a pessoa que não tem problemas? Não é verdade? Todos nós temos problemas. E hoje eu venho relatar aqui exatamente alguém tão conhecido a todos nós, não é? Alguém de quem eu falo tanto, que também está tendo problemas. Bom, não é bem ele, é a irmã dele. E a irmã dele está aqui contestando os problemas que tem em família. O tema dos últimos dias tem sido falar de família. Prometi, e vou cumprir, que certos assuntos que acabaram de morrer no meu canal não serão mais falados. E não serão mesmo. Apesar de que tem gente aí continuando a falar. Desejo muita sorte a todas as pessoas que não estão me vendo com bons olhos e um beijo no cotovelo. Sou Filomena Carreira, a quem gosta de mim e que quer continuar a me seguir. Meu coração, meu amor, força e vamos embora. Bom, eu estou falando de problemas que acontecem com todo mundo, problemas que ocorrem na vida de todo mundo, até da família real angolana. Pois é, a família real, João Lourenço, o nosso querido presidenciável, também tem problemas sérios. Pois é, a dona Edith Lourenço Catraia, sua irmã, sua querida irmã, aquela que andou lá pelos Estados Unidos e que parece que depois que tentou entrar e não conseguiu mais entrar, que foi barrada ali na fronteira, teve problemas muito sérios. Mas mandou uma carta para o tio Mimoso. Tio Mimoso é seu irmão. E vamos lá ler a carta. Eu achei bastante interessante, muito interessante. E como está havendo assim, parece que uma convulsão no ar, a níveis familiares, vou ler a carta que eu li aqui e que agora eu vou repassar para vocês. Bom dia, tio Mimoso. Escreva estas palavrinhas de irmã para irmão, não como chefe de Estado. Tenho estado a tratar dos meus assuntos laborais pendentes com o titular da pasta do Ministério das Relações Exteriores. Houve promessas verbais em relação à reposição da legalidade pelo acontecido ano passado, Nova York, e seria o mais justo. Triste e lamentável porque passado que foram 3 semanas, o mesmo, entre parênteses, ministro, mudou de ideias porque contactou seu superior e não concordou. Aqui dá a entender que seria o irmão. Mas acontece que eu já trabalho na função pública desde os meus 17 anos. A minha carreira não pode seguir de jogo pelo fato de ser sua irmã ou de ser esposa. Aqui o português está um pouco incorreto, né? De quem escreveu a matéria. Mas vamos lá, tá? Mas eu acho que é do maior criminoso de Angola. Tá falando o marido dela, né? Parvos foram os que consideram a amnistia. Deveriam mantê-lo para que ele não crie clivagens diplomáticas e até mesmo sociais. Eu devo continuar a minha carreira conforme todos os meus colegas diplomatas o fazem. Já nem levanto a questão de ser CMD, porque a sua esposa, que eu chamo a segunda minutinha, deixa eu aumentar aqui, eu devo continuar minha carreira conforme todos os meus colegas diplomatas o fazem. Já nem levanto a questão de ser CMD, porque a sua esposa, que eu chamo a segunda presidenta, eu não sei se você sabe, mas o termo presidenta está errado. Já no Brasil, nós tivemos o grande caso da Dilma Rousseff, né? Que quando ela se elegeu presidente, eu não quero entrar nas questões de português, né? Porque isso é um tema bastante relevante, né? Bastante relevante.
Mas isso foi muito questionado no Brasil quando ela disse: eu não sou presidente, eu sou presidenta. E muita gente no Brasil quase teve ataque cardíaco quando a senhora Dilma disse: eu sou presidenta. E toda a turma, vamos dizer assim, dos PhDs do Brasil tiveram quase que um ataque cardíaco com este termo, esta palavra. Porque, para não entrar em maiores detalhes, nem me perder neste detalhe aqui, não existe a palavra presidenta. O certo é presidente. Não importa se é sexo feminino ou sexo masculino. Mas aqui, tá? Mais uma vez, presidenta. Tudo bem, vamos lá. Ela quer falar que a outra é presidenta, então é presidenta. Sua esposa, que eu chamo a segunda presidenta, e não sabe respeitar a família do marido e nem respeitar os direitos fundamentais de uma cidadã, descaradamente e sem medir consequências, disse-me cara a cara que enquanto o marido dela for presidente, eu nunca seria a chefe de uma missão diplomática. Vê se coloco isto em público. Já colocou, senhora, já está rodando. Coagia-me telefonicamente para que eu devolvesse os passaportes com visto à embaixada americana, sobretudo o passaporte da Josefa. Eu é que tive a atitude de dizer que o visto foi concedido legalmente e que não tinha arrombado os cofres da embaixada. Só um minutinho. A carta é longa. E se a embaixada necessitasse que me contactasse? Certo é que até hoje não fui contactada. Por isso, meu irmão, é muita pressão psicológica e dissabores acumulados. É como se não bastasse o ministro, depois de ter anuído verbalmente a minha ida para Paris, disse-me em audiência que não podia por ordens superiores. Portanto, estas ordens superiores, em relação ao caso da irmã de João Lourenço, vêm diretamente do próprio irmão, João Lourenço. E óbvio que a senhora não está gostando, né? Agora, a revolta dela, acima de tudo, tá? Porque parece que quem está no comando desta grande brincadeira, ou quem está ali, eu não diria que aliciando, mas fica ali perto, né? É Ana Dias Lourenço. Por isso é que muita gente não aguenta tamanha humilhação e prefere suicidar-se. Uau, o negócio está feio aqui. E por mais caricata que seja a sua filha Giovana, em conversações amigáveis e fingidas comigo, ainda teve o descaramento de dizer-me que não sabe o que me prometeram. Desde que eu soube que o meu irmão foi ser presidente. A mim ninguém tem que me prometer nada. A minha promessa vem de Deus. Ela e a mãe dela é que devem estar assustadas com o pai e o marido presidente. Só um minuto. Deixa eu puxar o texto assim. Eu vim do pó e ao pó voltarei, deveria ser isso. E a presidência não é vitalícia. E não posso ficar prejudicada na minha carreira por ter um irmão presidente. Sempre trabalhei e vivo pela graça de Deus e pelo fruto do meu trabalho. Por isso, diga aí, por favor, à sua família nuclear, gostei do termo, nuclear, que você é presidente há 3 anos. Eu nasci há 57. Eu nasci há 57 anos e trabalho há 39, dos quais 35 no Mirex. Preciso de pôr pão na mesa para minha família trabalhando, não bajulando irmão presidente. Sempre comi e tive um teto para viver, porque sempre trabalhei. No meu sempre emprego. Não sou nenhuma lavadeira, cozinheira, que estou a exigir cargo no Mirex por ser irmã do presidente. Oh, senhora Edith, é assim. A senhora também não precisa acabar com os cargos das cozinheiras, das lavadeiras e de quem quer que seja abaixo da senhora. Porque hoje tem muita gente em Angola que pagaria
quase para ter um trabalho de lavadeira e de cozinheira. Não sei se a senhora sabe. E que graças ao seu irmão e a pessoas como o seu irmão, do governo angolano, e a senhora está sentindo na pele isso, porque a senhora está brigando, é a briga da família real, não é verdade? Não está existindo. Portanto, esta comparação foi de mau gosto, foi de muito mau gosto. Não desvalorize o seu povo. A senhora está usando aqui alguns momentos, alguns refrões quase, do povo se suicidando ou das pessoas. Achei pesada, né? O povo não chega tanto, o povo é guerreiro, o povo em Angola. O povo é guerreiro, senhora. O povo não se mata por um presidente. O povo não chega a isso. O povo tem a dignidade de reconhecer que quem está no governo é tão imprestável que não merece esse tipo de situação. As pessoas têm que pensar nelas, têm que pensar na sobrevivência, têm que pensar como vão sair da situação que o seu irmão as está colocando. Portanto, uma lavadeira, uma cozinheira, é uma profissão muito digna, senhora. Para a senhora fazer este comparativo absurdo. A briguinha de família, que eu achei muito engraçada, dona Edith. E nós sabemos que a família João Lourenço nunca foi uma família flor de estufa, como diria meu pai. Está servindo somente de exemplo, eu estou lendo, e o texto é longo aqui, para mostrar ao meu público, e ao público angolano, e ao povo angolano, que até na família real as brigas acontecem. Ninguém é santo. Não é só Filomena que tem problemas, nem um ser humano mortal, sem dinheiro, que tem problemas. Todos nós temos. Mas não ponha aquela que está abaixo de si. Não desclassifique, vai. Vou pôr assim. Porque os cargos, a única diferença é o valor salarial, senhora. A dignidade é a mesma. Continuemos. Por isso, e mais coisas, as famílias murmuram e com razão. Não porei mais os meus pés no palácio, porque o tio Mimoso, recordas o grosseirismo e falta de respeito que a sua mulher teve à mesa, repito, à mesa, e na presença do genro, a gritar comigo, a mandar retirar-me e a perguntar se avisei que haveria de aparecer nesse dia. Portanto, ela demonstra aqui que Ana Dias Lourenço também não é flor que se cheire, que grita, que tem atitudes não muito educadas e, acima de tudo, não tem a postura de uma primeira-dama. Postura essa que nós vemos de longa data, que Ana Dias Lourenço não tem. Eu tenho muitos vídeos no canal que também falam de Ana Dias Lourenço. Não tem a postura de uma primeira-dama. E quando eu digo postura, não é presença física. Presença física e elegância ela tem. Ela é uma senhora muito bonita. Mas postura de primeira-dama, se é que vocês sabem o que é uma primeira-dama e o que uma primeira-dama deve fazer num país. E uma das questões que uma primeira-dama deve ter é, por exemplo, a preocupação social com o seu povo. Me digam cá, como dizem em Portugal, qual foi, aonde foi que a Ana Dias Lourenço teve essa posição. Uma coisa é fingir ter, outra coisa é ter de verdade esta posição com o povo angolano. E aí está aqui o exemplo da própria cunhada, né? Dizendo que ela não se preocupa com os familiares do marido e que ela tem estas atitudes. De longa data, estou sabendo disto, isto é o que a gente chama dos bastidores da notícia, e achei engraçado esta notícia, vinda diretamente de fonte segura, que é a Edith, dizendo o que ela faz com os familiares de João Lourenço.
Então ela fala, gritar comigo, mandar-me retirar e perguntar porque avisei que iria aparecer nesse dia. Que educação e princípios tem essa primeira-dama de Angola? Pois é. Porque eu visitava-vos sempre. Sei que és o irmão mais velho. Apesar dela, nem sequer se levantar da cadeira, o que não é tradicional nas famílias angolanas. Ela faz papel de policiamento. Nunca se viu, nem se vê isso nas famílias. Também tenho 8 cunhados, meus irmãos do Miguel. Quando vem, é lícito terem um momento privado com o irmão. Papéis tristes e vergonhosos, que significa que esses encontros não existem. E eu tenho mais 2 matérias que eu poderia ler, mas aí ia ficar muito longo, onde fala exatamente isso, que desde que ele assumiu a presidência da República, estes encontros deixaram de existir, porque, Ana Dias Lourenço cortou tudo, não tem mais encontro, não tem mais a liberdade do João Lourenço, independente de ser presidente da República, ter esta privacidade com a família dele e todos os irmãos dele. Ela não deixa, né? Quando um familiar do marido visita, é corajoso, porque o que a sua mulher faz é intolerante. Mas desde que ela achincalhou-me, repito, na sua presença e do nosso genro Lúcio, resolvi não pisar mais os pés no palácio. Vou puxar o texto. Em 2027, quando estive aí, quando estiver aí outro presidente, e que não seja o meu irmão, eu voltarei ao palácio. Porque sei que ela, Ana Dias, também não estará lá. Para ela, família do marido é lixo. Por isso, ela pressionava-me para que eu devolvesse os passaportes à embaixada americana. Com que direito? Por ser a primeira-dama? Desfrutem-se e empantorrem-se. O tempo é mestre. Com a dor aprendemos a sobreviver. Que verdade! Não é? Que verdade! E isto eu digo para todos. Ela destrata toda a família do marido, faz o que quer, diz o que quer, e todos temos de dizer amém? Não é verdade também? É verdade, sim, senhora. Não estou dando razão às palavras dela, estou dando razão ao conteúdo do texto dela, tá? Entendam bem. Diga à sua mulher que nós somos filhos do desterro, do sofrimento, estudamos, sempre trabalhamos, somos cidadãos honestos, temos carreira. Apesar que ela diz que somos uns matumbinhos. Eu achei engraçado, porque assim, eu sempre achei a Ana Dias Lourenço muito presença, sabe? Muito. Mas, no fundo, um pacote falso. Essa foi a impressão que eu tive. Apesar de eu nunca fui uma pessoa MPLista, eu nunca fui militante, eu nunca fui nada em relação ao MPLA, como não sou em relação ao Partido União de Angola, mas eu posso dizer que entre Ana Dias Lourenço e Ana Paula dos Santos, e olha que hoje eu realmente não gosto também da Ana Paula dos Santos, mas acho que pelo menos isto é o que eu penso das 2 primeiras damas que eu conheci do país. Pelo menos a Ana Paula foi mais sincera, foi mais honesta, ou jogou mais limpo dentro daquilo que ela foi, que ela marcou como primeira-dama e fez alguma coisa com a sua fundação e como primeira-dama no país. Esta não. Esta, na minha humilde posição, esta demonstra uma imagem e por trás é outra. Ela marca uma presença como realmente uma mulher culta, uma mulher bonitinha, mas no fundo é pacote falso. Esta é a opinião que eu tenho dela. Ninguém chega ao pedestal para achincalhar os outros, e se eu for trabalhar para um consulado, não por ser irmã de reticências, é porque tenho carreira e tenho história. Já aturei muito, e depois muita coisa. A sua mulher até proibiu que o Miguel, meu marido, porque nunca me divorciei, assistisse à tomada de posse do 3º presidente de Angola, mesmo sendo angolano. Portanto, ela proibiu a presença do marido, né? Que obviamente sabemos que o marido dela teve problemas, e ela proibiu a presença do dito marido da Edith, mesmo sendo angolano. Ela quis ser
juíza do caso Gindungo, acho que todos sabem o caso Gindungo, né? E ele estava em Bruxelas com a Josefa. Ele é angolano, mas como a presidenta manda, assim se cumpriu e não vieram. E a Josefa nunca mais poderá narrar esta data como se tivesse assistido. Tudo isto... Só um minuto. Isto foi um desabafo longo da parte da irmã do presidente. Tudo isso a seus olhos. Aquilo que a sua mulher fez, 3 dias antes da tomada de posse, chamar os irmãos do marido no Alvalade, pessoas adultas, idôneas, para dizer que não havia assento suficiente para participarem na tomada de posse. Portanto, a primeira-dama chama os familiares do marido e dá esta notícia, que não havia lugares no Alvalade, não sei se é casa, e disse que não havia assento suficiente para a tomada de posse. Portanto, havia para uma série de convidados específicos, né? Convidados de interesse dela, mas não havia para a família. Oh, família boa, gente! Fala a verdade, hein? Gente boa. Estamos sendo bem governados. Achincalhar o Tó por ter colocado o nome do Nelito numa simples lista. Humilhou-nos no vosso teto. O mimoso pensa que não tomamos nota? Não registramos? Uma pouca vergonha. Não sei se ela lhes contou. Eu respondi-lhe que a nossa mãe pariu mesmo esse número de filhos, e se a tia Ana quisesse, então que nos matasse. E contei às primas dela para saberem as verdades. Tudo isso, quem resiste? Somos irmãos, e não é porque vai acontecer ou que nunca aconteceu. Bom, esse português aqui está um pouco meio, né? Nebuloso. O tio Mimoso acha normal viver na mesma cidade que os irmãos e não visitar nenhum de seus irmãos? A Ana não deixa. Como é que fica então? Como é então? Tá complicado. Entra ano e sai ano, é normal, mesmo sem condições, mesmo em condição de doença? Quero desculpar-me, mas tive de abrir o meu coração, senão as minhas veias rebentam, tenho um AVC. E se apanhar AVC? A senhora Ana, sua mulher, vai dizer que é porque não consegui ser CMD? Só Jesus na causa. Tio Mimoso, eu tenho caráter e dignidade, mas com a minha carreira eu não vou aceitar. Portanto, toda essa indignidade é porque está havendo uma intervenção, pelo que eu estou entendendo aqui, da Ana Dias Lourenço, de uma forma muito, muito forte em cima da vida desta senhora, né? E, obviamente, o nosso presidenciável, o nosso presidente, né? Ela é presidenta e ele é o presidente. E o nosso presidente, pelo que dá aqui a entender, a nossa amiga Edith está ali, a nossa presidenta está ali comandando realmente. O Miala deve ter caído fora e a dona Ana Dias Lourenço assumiu o cargo e o presidente, então, obedece que nem cordeirinho a dona presidenta, porque tudo que a presidenta fala, o senhor presidente respeita as regras da presidenta e olha aí o resultado. A família foi posta de lado a longa data e está aí o resultado. Portanto, pessoas que ele tinha escolhido, né, para altos cargos, para isso, para aquilo, apesar dela dizer que já trabalha desde os 17 anos na função pública e, até onde sabemos, sim, esta senhora trabalhava, simplesmente houve ali uma conciliação de valores, olha, venham trabalhar comigo agora, tal, pá, e tudo isso nós questionamos, né, o nepotismo, isso, aquilo, né, pá, coincidência, agora está trabalhando junto com o irmão, né? E depois é aquilo, independente de trabalhar junto com o irmão, é não vermos resultados. Porque, de repente, não é o problema dela ser uma embaixadora nos Estados Unidos, ou de ser o que fosse, trabalhar no Mirex, ou dele próprio ser quem é o presidente João Lourenço. É de, neste conjunto de forças, nós não vermos resultados em Angola, nós não vermos eficiência, competência de um bom trabalho em Angola. Nós só vemos aquilo que eles querem que aconteça em Angola.
nós vemos corrupção, nós vemos maus tratos a um povo, nós vemos muita coisa acontecendo, certas coisas eu não vou repetir mais aqui, que é como se eu estivesse favorecendo outras pessoas. E isso eu não vou mais falar, eu não vou dar mais voz ao outro lado. Portanto, daqui para frente, certas coisas vocês não vão, mesmo sabendo e tendo consciência que realmente estão acontecendo, mas eu não vou mais falar, porque é dar voz a um outro lado, e eu não vou favorecer mais esse lado. Só entrando uma dendezinha, né? Não vou falar mais, porque diante de muitas coisas que eu deixei de falar para vocês, daí a muitas pessoas ainda estarem respondendo às questões dos vídeos anteriores, mas por que disso, por que daquilo? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, meus amigos. Eu sou muito educada. Eu sou uma pessoa de muita educação. E se eu não entrei em maiores detalhes do que aquilo que os vídeos anteriores explicam, é em respeito, primeiro, à minha pessoa. Segundo, às próprias pessoas que eu não estou mais colaborando. Existe uma terceira opção, que eu ponho como opção, é não baixar o meu nível. E em respeito ao meu canal, que não é uma peixaria, eu preferi optar por dar aquela explicação. Portanto, tem certos assuntos que eu não irei mais falar. Sei que existem em Angola, acho que vocês já sabem ao que eu estou me referindo, mas não vou mais falar. Portanto, estamos conscientes que em Angola existe corrupção, existe uma série de coisas ruins, mas o presidente, com toda esta situação que vive e com toda esta abertura que lhe foi dada, continua tendo problemas até em família. Como todos nós, seres humanos, temos, nem o presidente e a família real escapam. Não é? Mas vamos continuar. Por isso, não pode acontecer comigo nenhuma lei estabelecida e nenhum impedimento à minha carreira. Mas aqui ele fala outra coisa. Eu tinha falado, tio Mimoso, eu tenho caráter e dignidade, mas com a minha carreira eu não vou aceitar. Lutarei e vencerei. Sim, senhora. Não fui nem sou criminosa. E o crime não é transmissível. Uau! Está se referindo a quem, a senhora? Porque sua esposa foi, olha o que ela fala, sua esposa foi fraccionista do 27 de maio. Crime contra o Estado. E nem por isso deixou de ser ministra do governo de Gés. Claro que não. Preciso dizer por quê? E nem pediu a ascensão do marido. Claro que não. Preciso dizer por quê também? Quem foi Ana Dias Lourenço, independente do que a senhora acabou de dizer, na vida de Gés? Eu tenho um vídeo aqui, com todo respeito, gente. Vocês conhecem sanduíche? Sabem o que é um sanduíche? Para meia palavra, não é? Até me perdi. Para bom entendedor, meia palavra basta. Pois é, vamos continuar. Por isso, não pode acontecer comigo nenhuma lei estabelecida e nenhum impedimento à minha carreira. Força, neste ponto eu dou força a ela. Estou muito desolada, condoída com o que está a acontecer comigo, ou melhor, contra mim. Isto aqui é uma briga de comadres, como se diz, aonde Ana Dias Lourenço está exercendo o seu poder de uma ex-companheira, vamos dizer assim, de José Eduardo Santos, que ela teve ali, né? Uma affaire, uma ligação, e todos sabem disso, com José Eduardo Santos. Ela era amiga também até da Ana Paula, depois se tornou esposa do João Lourenço. Não entremos nesses detalhes, qualquer um sabe disso em Angola. O que ela está falando aqui sobre o 27 de maio, tudo isso é verdade? Todo mundo sabe, quem não sabe, procure, por favor. Quando eu me refiro à imagem de Ana Dias Lourenço como uma mulher elegante, bem postada, bem... Sim, senhora. Mas quem é ela no fundo? Quem é a verdadeira primeira-dama?
Mas que fique bem claro que eu e demais familiares nunca esperamos o tio Mimoso ser presidente para trabalharmos e sermos alguém nesta sociedade. Falo por mim e até risco por todos os meus irmãos. Não esperamos pelo seu cargo. Na sociedade, nem todos temos que ser presidentes. E nem todos que chegam a altos patamares são irmãos de presidentes. Mas precisamos de respeito, consideração e de continuar nas nossas carreiras sem atropelos, porque somos irmãos, e não. Esta frase está a ser um pouco complicada, porque nós precisamos de respeito, consideração e de continuar nas nossas carreiras sem atropelos, porque somos irmãos de. Aí tem ponto, reticências, e isto não é, deve ser isto que eu interpretei, e isto não é nepotismo, é o que ela dá a entender. Portanto, o que ela quer dar a entender aqui é que ela e os irmãos são irmãos, lutaram por suas carreiras, ela começou aos 17 anos, portanto, ela realmente começou jovem, houve ali um problema, né, da história do Gendungo, onde o próprio marido dela teve envolvido também nessa história, ela também. Agora, há uma luta muito grande aqui da própria Edith com Ana Dias Lourenço. Existem muitas histórias da própria Ana Dias Lourenço. Isto é um tema que eu vou começar a trabalhar mais em cima. Por quê? Porque vou só acabar aqui, e nem todos que chegam a... É tão somente trabalhar na carreira para dar mantimento à família. Obrigado e sucessos na sua carreira. Portanto, aqui é o desfecho do grande diálogo do grande desabafo que ela tem para com o tio Mimoso, seu irmão. Portanto, é assim, isto aqui é um grande desabafo da Edith, irmã Edith Lourenço, da irmã do João Lourenço, e aonde no fundo eu vejo que é um desabafo em relação principalmente a Ana Dias Lourenço. Existem hoje muitas coisas acontecendo e eu começo a me preocupar, porque eu metralho muito, eu falo muito do João Lourenço, da posição do João Lourenço, mas tenho ciência, estou muito já a par de situações que ocorrem, de que por trás de João Lourenço tem esta senhora, que exerce uma força muito grande. Até quando foi o caso do Miala, houve um problema também envolvendo o Miala, quando ele ainda exercia uma força muito grande sobre João Lourenço, e que quem estava ali confrontando o Miala fortemente era a própria Ana Dias Lourenço. Portanto, desde que ele assumiu a presidência, Ana Dias Lourenço tem estado ali em paralelo, sempre brigando com todo mundo, né? E sempre com aquela postura de que eu estou muito preocupada com tudo que ocorre com o João Lourenço. Não, não é bem uma preocupação. Ela, e usando agora as palavras da Edith, ela é a presidenta. Eu poderia aqui usar um outro presidente, usar um outro exemplo, mas não quero, porque eu tento respeitar a opinião de todo mundo do canal e vou ficar na minha, porque cada um tem uma forma de pensar em relação a qualquer outro presidenciável. Mas eu tenho a minha posição e pronto, e cada um tem a sua. Mas neste caso, a própria Ana Dias Lourenço, como pessoa, como ser humano, como alguém que desde que assumiu o cargo de primeira-dama, e que, na minha opinião, nunca foi uma primeira-dama. Foi uma pessoa que simplesmente se escondeu atrás do marido e que, de uma forma quase que maquiavélica, ela vai triturando, vai destruindo aquilo que nem a posição dela, na minha opinião, nem a posição dela como mulher, como primeira-dama, ela está ocupando, ela está exercendo da forma que ela deveria exercer, e ao mesmo tempo, eu falo por mim, se eu já não gosto do presidente como presidente, e eu acredito que uma boa parte da nação angolana, a gente está vendo o exemplo da própria irmã, até falando em relação ao próprio povo. Por que hoje ele tem a imagem que tem? Eu acho que um bom percentual de João Lourenço também não está exercendo a função da forma correta, se deve
a esta trituração da própria primeira-dama. Hoje eu estou pedindo, através de pessoas que de certa forma me ajudam muito, dentro de Angola, muita coisa no sentido de informações, para fazer mais matérias sobre a primeira-dama. Estamos chegando, até agora eu não tinha feito. Daqui para frente eu farei mais matérias falando sobre a primeira-dama. Desejo a Edith boa sorte, porque realmente não é fácil estarmos num país como Angola, como outros países que rodeiam Angola, alguns deles não falarei mais nomes, mas termos que lidar com governos deste tipo, onde é muito fácil também criticarmos os seus governantes e às vezes nos esquecermos que ao lado do governante existe uma esposa. Até se costuma dizer, ao lado de um homem sempre existe uma grande mulher. Às vezes nos enganamos. Às vezes não existe uma grande mulher. Existe uma mulher maquiavélica. Porque se existisse uma grande mulher, quem sabe, nós poderíamos ter um grande presidente. Um grande beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que amanhã terá novos vídeos.